A gente vai abordar o seguinte problema, né? Existe no direito visual, no visual law, a criação de simulações de natureza digital. A gente está falando aí de natureza visual e multissensorial. A gente pode falar de uma animação 3D, de uma realidade virtual, de uma realidade aumentada e até mesmo do metaverso. Quais são os desafios, né? E esse é o problema que eu pretendo abordar aqui na minha fala, é que essas simulações, elas impõem na argumentação sobre fatos no processo e na convicção judicial. E mais, não só na convicção judicial, mas no controle racional da convicção judicial. Qual que é o cerne do problema para a gente conseguir alinhar as nossas ideias? Essas animações, essas simulações, esses ambientes virtuais, como por exemplo o metaverso, eles são utilizados para fins de convencimento no âmbito processual. Eles são argumentos que visam a representar um evento concreto e real, um fato que de fato aconteceu, mas que está sendo representado no âmbito do processo, na causa de pedifática. E o que a gente pretende com isso, né, com esse ambiente virtual? A gente quer provar a existência ou inexistência, ou o modo de ser de um evento que aconteceu lá no mundo da vida, concretamente. Então, eu posso fazer uma simulação de um acidente de carro, eu posso fazer uma animação de uma queda de barragem, como, por exemplo, aconteceu aí em Minas Gerais, em Brumadinho. Eu posso fazer uma animação, uma simulação virtual de um incêndio de uma boate, como, por exemplo, aconteceu na Boate Kiss. E essas simulações, essas animações 3D, elas em maior ou menor escala, elas são representativas de uma realidade, de um evento concreto que a gente pretende provar no processo. A grande dificuldade é que essas construções e esses ambientes virtuais, eles não são enunciados em verbo, ou seja, não são escritos, né? Os argumentos não são escritos, eles são experienciados, eles são experimentados dentro de uma plataforma digital. Então, você entra dentro de uma plataforma digital, bota aqueles óculos 3D e você vai ali ter uma experiência, você vai mimetizar um evento como se ele tivesse de fato acontecendo, quando na realidade o evento ele aconteceu lá no passado e a gente só está tentando reproduzir isso no âmbito processual civil. Quando esse evento ele é mimetizado nessa plataforma digital, a gente traz para si, né, imagens, sensações, qualidades, que aquela reprodução ela evoque e proporcione em quem está vivenciando aquela experiência, o juiz, os jurados. É quase como se a gente fosse testemunhar aquele evento num ambiente hipotético digital, ou mais do que testemunhar, é como se a gente fosse a vítima ou a parte interessada. Vou dar um exemplo para a gente conseguir alinhar aqui as nossas ideias. Vamos imaginar que a gente cria um ambiente digital, um espaço no metaverso para simular o incidente da Boate Kiss. Nesse metaverso, você cria o espaço físico da boate, a música, o fogo, e lá dentro da boate tem um avatar, quer dizer, o avatar, vamos imaginar, você dá um avatar para o juiz ou para o jurado, e vários outros avatares, que são aqueles personagens virtuais. Bom, o advogado, quando ele cria esse ambiente virtual, ele cria até mesmo uma animação 3D, né? O que ele quer provar? Qual que é o argumento que ele pretende demonstrar ali no processo? Ele quer, talvez, demonstrar que aquela boate era labiríntica, que era insegura, que era difícil escapar, porque o design ali do ambiente físico era difícil, caótico de fugir. E aí o juiz recebe, ou o jurado, no caso, recebe um óculos de realidade virtual e ele vai tentar fugir daquele ambiente com seu avatar, e os outros avatares lá que estão no ambiente vão tentar fugir juntos ao mesmo tempo. O que vai acontecer, pessoal? O juiz ele vai ter uma experiência de uma posição de vítima, né? Ele vai experimentar aquela realidade, ele vai experimentar o desespero, a angústia, a dificuldade de pensar, de encontrar uma rota de fuga diante de tantas pessoas. Ele pode entender que a boate está superlotada em razão dessa sensação de dificuldade de fuga do avatar dele. E ele vai ter uma percepção sensorial que não foi anunciada, que não foi discursivamente colocada no âmbito processual. E aí a gente encontra a nossa dificuldade da fala de hoje, que é justamente essa, né? Como que eu controlo validamente, racionalmente, o convencimento do juiz que experimenta uma plataforma digital, seja um metaverso, seja uma realidade aumentada 3D, uma animação, enfim, qualquer ferramenta de direito visual, e como que a parte adversária ela vai conseguir refutar esse argumento que talvez tenha sido unilateralmente trazido pelo Ministério Público ou pela parte adversária, né? Se o adversário trouxe uma simulação para o processo, o juiz experimentou, se encantou, vivenciou aquela experiência como sendo a própria vítima, né, no mundo hipotético digital, e agora, né?
como que a gente traz isso para o âmbito discursivo e para o âmbito da refutação. Quando a gente trabalha sobre a perspectiva discursiva clássica, tradicional, eu até trago aqui o livro do professor Alex, né, Teoria da Argumentação Jurídica, Teoria do Discurso Racional. Quando a gente fala de argumentação, a gente está no âmbito do discurso racional, ou seja, no âmbito do verbo. E normalmente nós trabalhamos de forma silogística. Isso significa que eu vou ter premissa maior, premissa menor e uma conclusão. Então, se eu fosse fazer esse mesmo argumento da boate na forma silogística, eu trabalharia da seguinte forma, olha, eu diria, escreveria, redigiria, né, uma ideia complexa. A boate estava superlotada, porque a casa tem capacidade para 500 pessoas, mas, segundo o documento de folhas tais, dos autos, ali tinha um controle de catraca, e esse controle de catraca marcava que haviam 700 pessoas na boate naquele momento do incidente. Logo, houve uma superlotação ilícita da boate, o que atrai responsabilidade pelo evento. Veja que o enunciado, posto dessa forma, né, silogisticamente, ele está em verbo, em prosa, e ele está claro. Eu tenho certeza de qual foi o argumento que foi feito, o argumento fático. Eu sei qual é o argumento de prova que robustece esse argumento fático, e eu consigo ver a inferência que me leva da premissa à conclusão no âmbito argumentativo. O réu, segundo a teoria da argumentação, ele tem opções de refutação desse argumento. Vejam, pessoal, eu posso refutar a premissa maior e dizer, olha, a casa não estava superlotada. Então, eu vou refutar essa premissa. Ou eu posso refutar o argumento de prova, que também é argumento, né? Prova é argumento. Então, eu posso refutar o argumento de prova. E, nesse sentido, eu vou dizer, olha, a catraca estava defeituosa, então estava marcando 700 pessoas, quando, na realidade, 700 pessoas está lá há anos, né? A gente nunca teve marcação de catraca. E a gente pode refutar a inferência, ou seja, ainda que a boate estivesse superlotada, isso não significa que houve uma responsabilidade, um ato ilícito cometido pelos donos da boate. Vejam, pessoal, quando eu coloco o enunciado de fato em verbo, ou seja, aconteceu aquele evento lá no passado, eu transformo esse evento lá do passado, concreto e real, em um enunciado, em uma fala redigida, eu tenho clareza desse argumento. E eu consigo alinhar com o réu compreende, tá aí o direito ao contraditório e ampla defesa, né? E todos os requisitos da petição inicial são justamente para permitir o contraditório do réu. Então, ele sabe como refutar. Do mesmo modo, o juiz, quando ele vai fundamentar e ele vai motivar a sua sentença, lá no artigo 489 do CPC, ele vai expor sua convicção e ele vai fundamentar com base em premissas que são explícitas e previamente debatidas sobre o contraditório. Ah, Juliana, mas o juiz ele pode dar uma sentença de terceira via, ele pode criar uma tese nova, né, que não é nem a do autor e nem a do réu. Mas mesmo nessa hipótese, o novo CPC ele obriga o juiz a dar contraditório prévio. Então, se porventura ele for adotar uma tese de terceira via, uma tese nova, ele vai abrir contraditório para as partes e vai permitir, em tese, normativamente, que as partes debatam sobre essa questão, sobre essa nova tese. Agora, quando você experimenta uma simulação, o argumento não foi dito, o argumento é de percepção, o argumento ele é sensorial, porque a percepção ela é intuitiva, ela não é clara, porque ela é subjetiva, ela não necessariamente é compartilhada, quer dizer, eu posso experimentar aquela plataforma digital, e qualquer um de vocês que nos ouvem podem experimentar aquela plataforma digital e chegar a percepções diversas. Não, para mim foi fácil fugir, então para você não foi fácil fugir. Eu posso reparar num extintor de incêndio, você pode não reparar nisso. Então, essas premissas, elas não foram postas, elas não foram compartilhadas, elas não foram enunciadas discursivamente. Tá aí o problema que o Vigioló nos coloca. Não no sentido de que a gente vai afastar o Vigioló, não é isso. É que a gente precisa começar a pensar em como normatizar, em como regular, porque ele traz desafios para nós, né? A partir do momento em que a gente começa a utilizar essas ferramentas, a gente precisa trabalhar com salvaguardas processuais e também ter uma orientação epistemológica de busca da verdade. Porque essa simulação, de qualquer uma, de maior ou menor escala, ela é o que o professor Michele Tarufo chama de uma experiência estética. Ela é uma representação da realidade, ela não é a própria realidade. Então, quando o juiz ou o jurado, qualquer outra pessoa, né, experimenta, interage com essa simulação virtual,
ele pode ficar enviesado, né? E eu trago aqui o livro também do professor Dierle, professor Lude, professor Pedron, que fala sobre vieses. E eles dizem que o viés é um erro sistemático e previsível. E o juiz, ele pode cometer esse erro, ele pode confundir o que é a realidade, que de fato aconteceu lá no caso concreto, com aquilo que é a representação dessa realidade. E isso é um problema, porque ele vai perder a parcialidade dele e mais, talvez a própria racionalidade. Tem uma fala famosa que diz que mapa não é território. Mapa é uma representação que te ajuda a sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas não necessariamente o mapa ele vai representar fidedignamente o território físico. Então, o mapa é útil porque ele te ajuda a navegar, mas não necessariamente ele é verdadeiro. E isso é um problema no processo. Qual o problema? Ora, se o processo ele visa resolver uma disputa e ele visa formar uma convicção sobre o que de fato aconteceu no mundo da vida, é claro, de forma mais próxima possível, a simulação virtual, visual, multissensorial, ela pode enviesar, porque ela é útil retoricamente, ela ajuda no convencimento, eventualmente, porque ela encanta, a experiência encanta, mas não necessariamente ela vai ajudar a esclarecer a verdade, o que de fato aconteceu naquela data. Né? O professor Dierle, o professor Pedron, o professor Lude, que nos acompanha aqui nesse evento, eles têm um livro chamado justamente Desconfiando da Imparcialidade dos Juízes, na qual os vieses podem levar a tendências que são equivocadas, né, que são pendentes para um lado ou para o outro, e que tiram o juiz daquela posição equidistante. E mais, né, talvez tire o juiz de uma posição racional, porque ele se encanta com aquela experiência, ele vivencia aquela experiência e ele deixa de ser racional na tomada de decisão. Então, o primeiro problema dessa simulação, no âmbito da argumentação processual, é que, eventualmente, ela enviesa, e isso é um viés, é um erro sistemático e previsível que pode acontecer. A simulação, ela também é manipulável, que é o nosso segundo desafio no Visual, o segundo problema que a gente precisa normatizar e trazer salvaguardas. Não é afastar o Visual, não, tá, gente? É simplesmente regular e trazer salvaguardas para que a gente possa, de fato, utilizar com certeza e cumprindo os objetivos que o devido processo legal nos exige. A simulação, ela é manipulável. O professor Tarufo, que eu gosto muito, ele tem um livro falando sobre verdade no processo, em que ele diz que o direito processual e o direito probatório, ele passa pelo narrative turn, que é a viragem narrativa, né? A gente traz, na causa de pedir fática, histórias e fragmentos de informação que a gente vai conectando esses pedaços de informação, combinando esses pedaços de informação, até que esse pedaço de informação vira um storytelling, vira uma história com sentido jurídico. Ele chama isso de construção interpretada do evento. E ele nos chama, né, o professor Tarufo, ele nos chama nesse momento a uma suspeição. Olha só, sempre que você encontrar uma narrativa, suspeite dessa narrativa, porque essa narrativa ela é uma construção interpretada de um evento. Ora, se a gente já suspeita de uma narrativa cuja premissa foi expressamente ali estabelecida, com maior razão, a gente vai acabar suspeitando de uma narrativa que é digital, que é visual, que é multissensorial, mas que não foi explícita. Então, a simulação, ela pode ser objeto de uma manipulação a partir da forma como você faz o design daquela plataforma digital. Isso tem que nos chamar a atenção por exercício do contraditório. Eu já caminho para o fim, eu acho que eu acabei passando um pouquinho do meu tempo, e eu caminho para o fim, falando o terceiro desafio do Visual Law dentro do âmbito da argumentação, né? A simulação ela não é explícita sob o ponto de vista argumentativo, sob o ponto de vista da teoria do discurso racional. Né? A gente não tem as premissas de fato, a gente não tem as inferências, a gente não tem o backing, né, o word, que é os argumentos de prova que fundamentam a construção daquela plataforma. E essa mimetização, nesse mundo hipotético e digital, ela é muito persuasiva, porque ela vai acabar encorajando o juiz e as partes e os jurados a testar possibilidades. Eu estou aqui numa plataforma, estão dizendo que o tiro veio da casa da esquerda, mas da casa da esquerda o avatar do juiz não tem ângulo, então ele vai acabar afastando essa hipótese a partir da experimentação que ele faz dentro daquela plataforma digital. É uma experiência estética, né, a plataforma, que ela é encantadora e por isso persuasiva. E ao mesmo tempo em que ela é persuasiva e que ela é encantadora e que ela é engajadora, a gente precisa trazer um ceticismo e uma racionalidade que vai se contrapor a essa plataforma
na medida em que o processo não é um mero instrumento retórico, mas é um instrumento de resolução de disputas, segundo o devido processo legal, que busca, na maior ou menor medida, a aproximação do que de fato aconteceu no mundo da vida, né, de descobrir a verdade. Aí, só para terminar a minha pequena fala, né, o professor Tarufo, ele disse que toda a experiência estética dentro do processo, e o processo tem experiência estética, narrativa é uma experiência estética, é um estado de credulidade, é um estado de crença. E aí o próprio professor Tarufo, ele nos traz 2 exemplos. Ele diz o seguinte: você vai apreciar um quadro de Monet. Você não fica se perguntando se o jardim de Monet tinha aquele tom de verde, se as flores eram violetas ou rosas. Você embarca na experiência para apreciar, para ter sentimento, para ter sensação, para ter, enfim, para viver aquela experiência. Você não é cético e irracional. Aliás, ser cético e irracional atrapalha a experiência. O mesmo vale para cinema, narrativa, metaverso. Se fôssemos céticos e incrédulos, né, sobre a invasão da Terra por alienígenas, a gente seria racional, mas esse não é o melhor modo de ler George Wells, né? O professor Tarufo também coloca esse exemplo. Então, a experiência estética, ela engaja a imaginação, ela engaja a fantasia, ele é um instrumento retórico, mas não necessariamente ela nos ajuda a convicção, a formar uma convicção sobre o evento concreto e real. E aí, de fato, finalizando a minha fala, se o processo visa resolver problemas, né, disputas envolvendo eventos reais e concretos, e a buscar a verdade desses eventos, na medida do possível, né, com todas as questões que envolvem o problema epistemológico da verdade, as simulações, elas precisam ter salvaguardas de natureza processual para garantir esse escopo, né, que é o escopo da busca da verdade. E elas precisam ser epistemologicamente orientadas. Porque sem essa salvaguarda e sem essa orientação epistemológica, ele pode se tornar, o visual law e todas as suas simulações em maior ou menor escala, eles podem acabar se tornando uma ficção hollywoodiana, mas com muita coerência, com muita beleza. E como o objetivo do processo é ganhar a disputa e não o Oscar, a gente precisa aprofundar essa discussão e também trazer uma normatização e uma salvaguarda dentro dessas simulações. Qualquer uma. Realidade aumentada, realidade virtual, animação 3D, a tirinha que a professora Larissa Holanda falou, todas essas simulações que traduzem em representação gráfica um evento concreto e real, eles precisam agora estar também acompanhados de preocupações de salvaguardas e também um guia epistemológico de como lidar com essas ferramentas dentro do âmbito argumentativo do processo. Eu trouxe mais problema, de fato, do que solução. Eu trouxe 3 desafios aí do visual law, mas eu já encerro a minha fala trazendo um tema que me incomoda e me agrada ao mesmo tempo, e espero ter incomodado um pouquinho vocês também. E agradeço a audiência de todos, agradeço a oportunidade de falar no evento, encerro a minha fala